atua em Brasília desde 1999 nas áreas administrativa, civil e empresarial. Também é professor em cursos de pós-graduação. É ainda autor de um blog especializado em contratos e licitações. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo o advogado Juan Londonho. Bem-vindo ao programa Perspectiva. Obrigada pela participação, doutor. A gente vai falar desse tema improbidade, né? Que hoje em dia é muito falado pela imprensa falada, escrita, pela internet. Todo mundo já ouviu falar em improbidade administrativa pelo menos uma vez na vida. Mas o que é improbidade? A ideia da improbidade traduz a desonestidade, a corrupção administrativa. Então, essa palavra improbidade se relaciona com um ato desonesto. A desonestidade no atuar do agente público, e pode se estender essa improbidade, a caracterização de uma improbidade, inclusive a particulares que se relacionam com agentes públicos e a partir disso se provocam danos ao erário, se provoca enriquecimento ilícito de pessoas e bem como ofensa aos princípios da administração pública. A lei da improbidade administrativa, especificamente, entrou em vigor em 92, né, se não me engano. E houve uma grande mudança no cenário político e administrativo por conta dela, né? Sim, verdade. Como você disse, essa lei tem um cunho político-administrativo. Político, porque pode haver a suspensão dos direitos políticos daqueles agentes que estão envolvidos numa improbidade. Essa lei, na verdade, 4 anos depois da Constituição, de 88 para 92, veio regulamentar o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, que estabelecia que seria uma lei editada para regulamentar essa situação de atos de improbidade. Observe que é interessante que na Lei de Ação Popular de 1965, Lei 4.717, lá se estabelecia uma preocupação muito grande em recuperar o patrimônio público que havia sido vilipendiado. Não havia umas normas muito expressas em relação a sancionar os agentes públicos e os particulares que com eles se relacionaram. Já essa lei de 92 veio com uma amplitude enorme, alcançar todos os agentes públicos e mais os particulares que com eles se relacionam. Quer dizer, ela veio propor punição para quem mexe ali no dinheiro público, não só no dinheiro, mas comete alguma improbidade no serviço público, é isso? Sim, ela tem uma amplitude enorme. Começando pelo agente público no artigo 2º, ele tem uma definição de agente público extremamente ampla e aí nós vamos para o conceito doutrinário de agente público que alcança todas aquelas pessoas que manejam dinheiros públicos de maneira geral. E toda a preocupação em recuperar o valor, inclusive prescrevendo ou estabelecendo na Constituição a imprescritibilidade para efeito de recuperar valores. Então veja que quando você diz que é uma lei político-administrativa, tem toda razão em você dizer isso, não podemos dizer que seja uma lei penal, porque não há sanções de natureza penal para agentes públicos e envolvidos, particulares envolvidos, mas há uma série de sanções que agora, então, além de recuperar o dinheiro, vão ser aplicadas com relação àquele servidor, de várias naturezas essas sanções. Quem está subordinado a ela? Só funcionário público e detentores de cargos eletivos? A lei, como eu lhe disse, envolve todos aqueles que ocupam mandatos, ou seja, os nossos agentes políticos, todos aqueles que ocupam cargos, funções, empregos públicos, ou seja, todas aquelas pessoas que desempenham alguma função pública. Essa lei também atinge os particulares, como havia mencionado já, porque todo aquele que se relacionar com a administração pública e a partir dessa relação houver algum prejuízo ao erário, porque são de 3 naturezas as situações de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, ou seja, aquele agente público se enriqueceu; prejuízo ao erário, pode não ter havido enriquecimento dele, mas houve um prejuízo ao dinheiro público; e, por último, ofensa aos princípios da administração pública. Então, nessas circunstâncias, caso um agente público seja alcançado ou um particular com ele envolvido numa licitação, um contratado, alguém que recebeu algum benefício da administração, poderão ser sancionados conforme o artigo 12 estabelece uma lista
bastante extensa de sanções, não de natureza penal, sim de natureza civil. Pois é, o senhor disse aí, acabou de dizer, que não tem uma natureza penal, né, a lei da improbidade administrativa. Mas a gente vê aí muitos políticos ou envolvidos com a administração pública que são processados aí também na esfera penal. E aí, como é que funciona? É muito interessante o que você coloca, porque no finalzinho do artigo 37, no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, diz: os atos de improbidade serão sancionados assim, 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 sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a ação de improbidade impõe sanções de natureza civil. Se estes atos, se estes comportamentos envolverem uma infração de natureza penal, haverá então também, além da ação de improbidade, que se chama ação de responsabilidade por ato de improbidade, também uma ação penal. Estas sanções podem cumular-se? Podem cumular-se. Então, pode haver um sancionamento a partir dessa ação por improbidade e uma sanção, que pode ser uma prisão, numa ação penal própria. Quer dizer, são duas ações diferentes. Ele pode responder em duas esferas diferentes. Pode. Ao mesmo tempo, uma não vai impedir que a outra tramite, podem tramitar concomitantemente. Uma primeiro termina, sanciona-se aquele agente público ou aquele particular, e a outra continua até culminar com a sua sentença e o trânsito em julgado daquela decisão. Doutora, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, da nossa entrevista a respeito dos concursos públicos, que estão pedindo cada vez mais que a pessoa que vá lá, né, o candidato ao cargo público, conheça essa lei tintim por tintim. Sim, isso é muito interessante, porque não se observava nos concursos que se perguntasse tanto sobre essa lei 8429 de 92, e ao longo dos últimos anos temos visto nas questões de concursos, das provas, que ela tem ganhado importância, mais questões sobre essa lei. Ao mesmo tempo em que se procura saber se aquele concursando tem esse conhecimento, se pode responder aquilo, ao mesmo tempo se trabalha preventivamente para que ele já estude a lei de improbidade antes de ingressar nos quadros da administração. Isso faz com que a pessoa já saiba que há regras muito claras, que ele não pode ofender, porque amanhã ou depois ele pode vir a ser sancionado por essa norma. Alegar desconhecimento não pode? De maneira nenhuma. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o assunto é improbidade administrativa e eu converso com o advogado Juan Landonho. Doutor, a gente falou já o que é improbidade administrativa, né? E em que esferas ela pune aí as pessoas envolvidas, e o senhor falou que tem sempre ter, geralmente é um servidor, algum ente público envolvido. Dá para ter improbidade administrativa só com particulares ou não? Essa é uma discussão muito interessante que já foi levada ao judiciário. O STJ entendeu que tem que haver sempre um agente público para que possa se processar uma ação de responsabilidade por ato de improbidade, embora de fato pode haver situação em que só o particular tenha praticado improbidade, como por exemplo quando há um empréstimo de uma empresa pública federal de fomento como é o BNDES, em que se empresta um dinheiro dentro de todos os trâmites legais, ou seja, não houve nenhuma ofensa a princípio, não houve nenhum prejuízo ao erário, é regulamentado pela norma, mas esse particular pega esse dinheiro, obrigado a fazer determinadas construções, por exemplo, com as quais dinheiro público. Que é um dinheiro público, inclusive é de fomento, essa empresa pública estatal é de fomento, ou seja, para melhorar para toda a coletividade. Esse particular pega esse dinheiro e vai fazer qualquer outra coisa, compra carros de luxo, viaja ao mundo, gasta esse dinheiro como bem quer. Seria um ato de improbidade? Sim, desonestidade com aquele interesse público envolvido naquela operação. Mas, de toda maneira, o STJ tem entendido que tem que haver sempre um agente público envolvido para que possa se processar uma ação por improbidade. Isso não quer dizer que esse particular não seja punido se descoberta a fraude, né? Que ele usou o dinheiro onde não devia, mas não pela lei de improbidade administrativa, é isso? Isso, perfeitamente. E aí duas vertentes podem se explorar. Uma, ação de ressarcimento, não é isso? Porque pode-se buscar o ressarcimento daquele dinheiro que não foi utilizado para a destinação estabelecida nos instrumentos firmados. E outra, pode haver uma ação penal
também contra aquele particular, não uma ação de improbidade. Os entes públicos, as pessoas aí que trabalham no serviço público, elas têm que prestar declaração anual de bens, né? E serve justamente para ver se não houve um enriquecimento ilícito em relação à lei de improbidade. Perfeito. Na verdade, todo agente público, quando ingressa nos quadros da administração, seja ele quem for, tem que apresentar a declaração de bens e rendas. Então, ele tem que definir muito bem qual é o seu patrimônio e qual a origem das rendas que ele tem. Essa apresentação dessa documentação é anual, é obrigatório. Desde 93 há uma norma expressa sobre isso. Todo servidor público, por exemplo, tem que apresentar anualmente a sua declaração de imposto de renda. Pode haver até autorização do servidor, no sentido de que a Receita, no momento em que é apresentada a declaração, transmita para aquele órgão aquela declaração e já com isso terá atendido. Caso uma pessoa, um servidor, um agente público se recusem a apresentar essa declaração de rendas, pode ocorrer, no caso de um servidor estatutário, a sua demissão. É claro que tem que haver uma recusa imotivada, uma recusa dolosa, uma recusa que ele não quer apresentar por algum problema que ele venha tendo. E esse controle que a administração faz a partir dessas informações serve precisamente para aquilo que você falou, fazer um acompanhamento da evolução patrimonial daquele agente público. Porque não se pode admitir que a pessoa tenha um determinado ganho e 2, 3, 5 anos depois ele tenha um patrimônio que é 5, 10 mil vezes aquilo que ele ganhou ao longo daquele tempo. De algum outro lugar veio esse dinheiro, então, levantando essa situação, pode-se estabelecer um procedimento, uma sindicância para averiguar a evolução patrimonial, a chamada sindicância patrimonial. Caso nessa análise se relate, se perceba algum tipo de enriquecimento ilícito, qual o procedimento que se instaura a partir dali? Porque ele não é punido imediatamente, né? Ele tem que ser ouvido. O princípio da ampla defesa e contraditório, trazido pela Constituição de 88, obriga a que, apesar de se observarem de fato algumas coisas, imagine a pessoa chegar com um carro luxuoso, morando numa casa de altíssimo valor, ainda assim terá que se instaurar a chamada sindicância patrimonial. Para se averiguar, haverá a possibilidade de se obter toda uma série de documentações, não haverá sancionamento a partir dessa sindicância, que é um procedimento meramente investigativo, não há necessidade do contraditório da ampla defesa nessa fase, não é isso? Porque não haverá sanção a partir dela, mas averiguando essa situação, pronto, pode-se instaurar então um processo administrativo disciplinar. Se houver a indicação de que há crimes envolvidos, se comunica ao Ministério Público e pode instaurar a ação penal, e assim vai se evoluindo até as sanções, tanto administrativas quanto penais, que podem caber numa situação dessas. Esse processo administrativo, ele é ágil ou ele demora muito ainda? Em tese, os processos administrativos disciplinares da Lei 8.112, falando do servidor público estatutário civil da União, estabelece que seriam de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, isso rito ordinário. E mais 20 dias para julgamento. Seria, teoricamente, 140 dias, mas há uma disposição na própria Lei 8.112 que diz: julgamento fora do prazo não implica nulidade. Então, por exemplo, eu tenho um caso específico num tribunal superior, não vou identificar exatamente, mas nós temos já há mais de um ano tramitando um processo disciplinar que ainda deve levar talvez mais um ano até a sua conclusão. E isso depende justamente da complexidade de assuntos que tenham que ser investigados, porque nos processos administrativos sempre tem que se observar o princípio da verdade material. Num pleonasmo seria a verdade verdadeira, e não apenas o que os documentos apontam, mas sim a realidade dos fatos. Então, o poder público tem mesmo que fazer uma investigação a fundo para sancionar com muita segurança aquele servidor infrator. O senhor tocou aí no assunto do Ministério Público, né, que pode e deve acompanhar esses casos. Ele tem que ser motivado para poder aí acompanhar esse caso suspeito de improbidade? Sempre que há um ato de improbidade, uma denúncia por ato de improbidade, então nós podemos ter a fase administrativa, um processo administrativo, e futuramente temos um processo judicial, que é a ação judicial por improbidade. Quando se trata de um processo administrativo por improbidade, o Ministério Público é comunicado
e ele poderá ou não acompanhar. Então, há uma faculdade para o Ministério Público acompanhar no âmbito administrativo. Agora, no âmbito judicial, se não tiver sido o próprio Ministério Público que moveu a ação, porque a entidade administrativa atingida pela improbidade pode ser a autora da ação, nesses casos, o Ministério Público é obrigado a integrar, a participar dessa ação judicial sob pena de nulidade. Então, nas ações judiciais, invariavelmente haverá a presença do Ministério Público. Bom, existe essa declaração anual que pode se perceber a improbidade por ela, né? Mas também a pessoa pode ser alvo de uma denúncia. Alguém que já saiba que há a improbidade ali. Aonde a pessoa que verifica isso, que sabe que está tendo um ato de improbidade administrativa no serviço público, mesmo que envolva entes particulares, onde ela pode fazer essa denúncia? Uma pessoa, um cidadão comum. Sim. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia nesses casos. E aí nós temos, então, que a pessoa pode ir, suponhamos uma certa autarquia federal, qualquer delas. A pessoa sabe que naquela autarquia, determinado agente público praticou ato de improbidade. Qualquer pessoa do povo, pode ir até a autarquia e fazer uma denúncia. Na lei diz que essa denúncia tem que ser plenamente identificada, a pessoa, os fatos e, enfim, todo um procedimento. Ou, caso a pessoa não se sinta confortável de ir nessa autarquia, ela pode ir diretamente ao Ministério Público. Da mesma forma, vai ser identificado e aí, daí por diante o Ministério Público tomará as providências. Duas coisas interessantes a observar. Uma, na lei de improbidade se diz que se aquele denunciante sabe que aquela denúncia é falsa, ele aí sim terá praticado uma infração de natureza penal para ele, particular denunciante. Muito bem. Segundo, a denúncia anônima. Como a lei estabelece expressamente que nos casos de improbidade o denunciante tem que se identificar, já se deram alguns questionamentos para dizer assim, não, então denúncia anônima, mesmo que a pessoa diga que cometeu, que foram cometidos os maiores absurdos, nada vai acontecer. Não, não é bem assim. O Supremo já entendeu que mesmo com denúncia anônima, não haverá este passo adiantado de se saber quem é o denunciante. Mas uma autarquia como essa do exemplo, recebendo uma denúncia anônima, ou o Ministério Público, instaura-se um procedimento administrativo para saber se aqueles fatos, por alguém denunciados, têm um fundo de verdade. E daí, então, passa um processo administrativo a ser movido de ofício pela autarquia ou pelo Ministério Público e encontrando de fato que aquilo ocorreu, aquela situação, aí se processa a ação de improbidade. Tá ótimo. Processo que se relaciona com esse ato de improbidade. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, muito interessante, ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é improbidade administrativa. Eu converso com o advogado Juan Londonho. Doutor, nas ações judiciais em relação à improbidade administrativa, pode haver alguma transação, acordo, conciliação? Essa questão de transação, de acordos, das possibilidades de resolver a ação amigavelmente, digamos, entre aspas, não existia até dezembro de 2015, em que veio uma medida provisória, que ainda está em tramitação, que interferiu na lei, modificou a lei para dizer que pode haver os chamados acordos de leniência, que são o correspondente da delação premiada das pessoas físicas aplicado às empresas. Então, até dezembro de 2015, era impossível fazer acordo ou transação nessas ações de responsabilidade por improbidade administrativa. Mas agora passou a haver, sim, a possibilidade de se fazer isso com vistas, em tese, a que essas empresas possam denunciar mais e mais fatos, com o que poderá se esclarecer melhor todas essas situações que estiverem envolvidas em determinada circunstância. Ao fim de uma ação, quem é considerado culpado da improbidade administrativa, a que sanções ele se submete? Quais são possíveis? Os agentes públicos ou particulares que forem sancionados por uma ação de improbidade podem sofrer a perda da função pública,
Isso que é importante, porque isso pode incluir mandato, né, de determinado político, multa de natureza civil, que vai numa gradação de quantidade de vezes, no caso do enriquecimento, 3 vezes o tanto que ele se enriqueceu, no caso de prejuízo ao erário, 2 vezes o tanto que ele provocou de prejuízo ao erário, no caso de ofensa aos princípios da administração pública, até 100 vezes a remuneração, e a impossibilidade de contratar com a administração, ainda que seja por pessoa jurídica da qual ele seja sócio majoritário. Interessante notar que na fixação das sanções, primeiro, a Justiça já entendeu que não precisa acumular todas as sanções. O juiz pode escolher determinadas sanções e a sua gradação, por exemplo, na suspensão dos direitos políticos, que é uma das modalidades de sancionamento da lei, poderá o juiz graduar dentro de cada dispositivo, naquela margem que dá de 5 a 8 anos, de 3 a tantos anos, ele poderá graduar com fundamento no princípio da razoabilidade. E não precisa aplicar todas as sanções, embora elas possam ser, sim, aplicadas cumulativamente. Mas o juiz, como eu disse, com base no princípio da razoabilidade, poderá estabelecer quais e o quantum delas. Os tribunais de contas, sejam eles do Estado ou da União, eles analisam as contas públicas, né? Vê se está batendo ali as contas. Depende, uma ação de improbidade administrativa, ela depende de uma rejeição do Tribunal de Contas para existir, por exemplo, ou não? Não. Nem o ajuizamento da ação de improbidade e nem a aplicação da sanção depende da aprovação das contas, porque a lei é muito expressa, muito particular nesse ponto e diz, independentemente da aprovação das contas. Então, muitas vezes vemos alguns agentes públicos alegarem isso. Não, minhas contas foram aprovadas, mas independente disso, a sanção pode ser aplicada. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, qual a perspectiva de evolução da aplicação da lei da improbidade administrativa nos dias de hoje, daqui para frente? As perspectivas são as melhores, no sentido de que nós estamos, como país, evoluindo. Ainda que tenhamos escândalos e investigações, na verdade, isso tem um aspecto positivo, salutar, no sentido de que estamos nos conhecendo melhor, estamos esclarecendo melhor os fatos, cada vez as instituições estão funcionando mais e, com isso, nós vamos ter um aperfeiçoamento da norma e a sua aplicação de maneira mais concreta, como diz a Constituição, a lei é para todos, todos somos iguais perante a lei. Então, as perspectivas são as melhores possíveis, apesar de considerarmos que há muitos escândalos em andamento, mas, por um lado positivo, também temos que reconhecer que isso tudo levará a uma evolução da administração pública, enquanto órgão, enquanto estrutura que deve atender os interesses da coletividade, e também para nós, particulares, sabendo que a lei vai se aplicar, invariavelmente, seja quem for que ela tenha que atingir. Quer dizer, essa possibilidade da punição, que é recente, nova, né? Porque você não só devolve o dinheiro para os cofres públicos, mas você pode ser punido, que causa, né, essa sensação, às vezes, de desconforto, mas que é extremamente benéfica. Sim, salutar sob todos os aspectos, ou seja, nós estamos vendo que há entidades, há instituições, Ministério Público, os diversos órgãos de controle estão agindo e cada vez mais estamos vendo a efetividade da atuação deles, aplicando a norma na sua inteireza, naquilo para o que foi criada, que é sempre a proteção do interesse público, que é a proteção do interesse de todos nós, enquanto país, sociedade, queremos realmente evoluir para um tempo melhor, mais transparente, que é o que todos queremos. Quer dizer, é um amadurecimento da sociedade, né, doutor? Isso. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Juan Londoño, que é advogado, especialista em direito administrativo, e conversou hoje com a gente a respeito da improbidade administrativa. Obrigada pela participação. De nada. O programa Perspectiva termina aqui. Até o próximo programa.